Aí, seja bem-vindo à live aí. Primeira série, eu esqueci de colocar o título lá, mas é a primeira live da série aí que eu estou começando, né, Vamos falar de ESG. Olá, e eu vou fazer essa live a cada 15 dias. Muito obrigado, hein? Se puder compartilhar aí a live, clicar no aviãozinho aí para chamar mais pessoas para a live, agradeço também. Então, essa é a primeira live da série que eu estou começando a fazer, de vamos falar sobre ESG, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou José Ricardo, eu sou especialista e mentor em ESG, eu sou o CSO da Board ESG, que, que estamos aí atuando aí para poder implementar o ESG nas pequenas e médias empresas. E, e essa live vamos começar aí falando sobre o tema, né? Sobre ESG. Então, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou, além de especialista em ESG, eu sou formado em administração de empresas e turismo também. E, e vamos lá, né? Vamos lá, só uma hora aí, falar um pouco mais sobre esse tema aí que está sendo tão falado hoje em dia, mas é bem pouco conhecido fora dos círculos especializados, mas está sendo de grande importância aí para as empresas. Então as grandes empresas elas já estão alinhadas, né? Estão se alinhando mais facilmente com o ESG. Mas as pequenas e médias empresas, e as micro também, né, elas estão tendo uma certa resistência ou uma certa dificuldade também por não conhecer sobre o assunto, por não entender o que é o ESG. E esse vai ser o meu papel aí nessa série de lives aí, para poder não implementar o conhecimento, né? Não implementar o ESG em si, mas implementar o conhecimento nas pequenas e médias empresas inicialmente, né? Criar um conteúdo aí para poder levar o conhecimento do que é o ESG. E eu vou alternar aí entre o meu perfil, que é esse aí, né? Que é o josericardo.esg, com o perfil da startup da Board SG, que eu vou deixar aqui fixado. Vou deixar fixado aqui o próximo perfil, o perfil que eu vou alternar fazendo essas lives. Tá? Então o ESG ele ainda é pouco conhecido, né? Fora aí das grandes empresas, dos círculos especializados, de quem já está na área, mas ele não se restringe somente às grandes empresas. Ele é para todas as empresas, de todos os portes, de todos os setores, né? Porque ele envolve pessoas e meio ambiente. Então, o conceito de ESG ele vai reunir essa política de meio ambiente, de responsabilidade social e da governança que é a administração, é como administrar a empresa. Tá? Então, mas o que é exatamente o ESG? O ESG ele é uma sigla em inglês que para Environmental, Social e Governance, que na tradução aí em português vai ficar corresponde às práticas aí de ambientais, às práticas sociais e às práticas de governança corporativa, né, da administração de uma empresa
como uma empresa ela administra os seus negócios. Então, o ESG ele é uma jornada de transformação, né, para os negócios, que vai envolver a construção de um mundo ambientalmente mais saudável, mais inclusivo, mais ético, e ele garante uma qualidade de vida para todos, né? Tanto a sociedade, né, as comunidades, quanto as empresas, quanto o meio ambiente em si, né, a biodiversidade, o planeta. E dando um histórico do ESG, o ESG ele não é uma coisa nova. O ESG ele vem de um sustento aí dos investimentos antigos, né, dos investidores antigos. Porque os primeiros aí pensadores, os primeiros economistas, né, lá da década de 60, início de 70, eles começaram a perceber algumas ações, alguns perigos, eles estavam causando alguns danos ambientais e alguns males sociais. Ou seja, algumas práticas e alguns produtos dos negócios, eles estavam causando isso. E acabaram fundando aí uma rede interdisciplinar que foi chamada Clube de Roma, lá da década de 60, finalzinho, né, praticamente 1968, que criaram um relatório chamado The Limits to Growth, né, de 72, né, o limite para o crescimento, na tradução aí literal. E isso aí foi um passo importantíssimo para a economia interagir com o mundo natural, ou seja, não só com a questão empresarial, a questão das organizações, mas com o mundo natural, o meio ambiente em si. Então, na década de 90, a ideia das empresas, das organizações, dos investidores, eles deveriam levar em conta não só os custos, de financeiro, questão de lucro, mas também levar em conta os custos ambientais e sociais para as empresas. E isso aí acabou se tornando as empresas começaram a se tornar muito mais reconhecidas com o surgimento dos primeiros índices socialmente responsáveis, que aí foi o índice Domini, né, que foi chamado também de Triple Bottom, ou TBL, ou 3BL, que também é chamado de Pessoas, Planeta e Lucro. E isso aí foi muito bom, né? Foi para a área contábil, foi um crescimento muito grande, porque as organizações elas passaram a levar em conta não só os resultados financeiros, mas também começaram a levar em conta os desempenhos sociais e ambientais. A formalização do ESG, botei a mão na frente da câmera aqui. A formalização do ESG, ela acabou se dando mesmo em 2004, quando o Kofi Annan, que na época era o secretário-geral da ONU, ele se reuniu com 50 os grandes empresários dos líderes mundiais aí e fez uma publicação do Pacto Global com a parceria com o Banco Mundial, que foi chamada de Who Cares Wins, ou seja, quem cuida ganha. Então, e mais adiante, esse documento, né, a ONU ela acabou lançando princípios de investimento responsáveis. O que foi isso? Foi uma estrutura para poder incorporar as questões de ESG ao investimento, né, no investimento. Ou seja, e aí isso começou com 63 signatários, 63 líderes que começaram depois a implantar esse investimento.
e eles acabaram supervisionando aproximadamente 6,5 trilhões de dólares, né, em ativos, que depois foi crescendo para 3 mil signatários, que são líderes aí, são países que assinam esse documento, né? E aí foi crescendo os dividendos aí, foi para mais de 100 trilhões em ativos e até o ano de 2020. Então esse apoio aí que teve das empresas multinacionais, né? Não só de empresas, mas de todas as organizações, elas deram um objetivo ao ESG e isso foi um grande passo em 2015, que quando mais 193 países, numa Assembleia Geral da ONU, eles adotaram 17 objetivos globais que foram interligados ao ESG posteriormente, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que são chamados 17 ODS. E esses 17 objetivos, eles têm a meta, tem o objetivo mesmo, a meta de colocar o mundo, né, o planeta, num caminho de um futuro mais sustentável e também igualitário, para poder melhorar as condições, né, do planeta em todos os sentidos, tanto na questão de meio ambiente, questões da sociedade e questões de administração das empresas. E esses ODS, esses 17 ODS, eles foram estabelecidos pelo Pacto Global, que é uma iniciativa da ONU. Não só da ONU, mas várias entidades elas se reuniram para poder fortalecer o Pacto Global e alcançar esses objetivos para poder criar várias oportunidades até o ano de 2030, né? Que esse é o prazo da ONU, que a ONU estipulou para poder todas as empresas elas aderirem e inserirem o ESG nas suas operações, certo? Mas qual que é a relação de cada letra, né? Vamos destrinchar um pouquinho essa questão das letras dessa sigla aí. A letra E de environmental ou social, ela representa o impacto ambiental que a empresa ela vai causar, né, no mundo natural aí. Que isso aí pode incluir questões aí como a poluição, a emissão de carbono. A gente está vendo aí o mundo aí que tá tendo muita emissão de carbono, está esquentando o clima demais, derretendo as geleiras. Então, a letra E, ela é relacionada basicamente a isso, né? E também a embalagens, a resíduos, o uso dos recursos naturais, como a água, a própria terra mesmo, a biodiversidade, as consequências que está causando na biodiversidade. E também tenta minimizar essa pegada ambiental com o quê? Melhorando a eficiência energética, melhorando a agricultura sustentável, construindo mais edifícios verdes. E isso vai mostrar como o valor de uma empresa ele está atrelado não só aos resultados financeiros, mas também às conquistas que ela, não materiais que elas vão tendo, vão realizando e que vão refletir nos propósitos da marca dessa empresa, né? E na contribuição que ela vai causar na sociedade, né? Como ela vai lidar, como ela vai atuar no ambiente que ela está instalada. Indo para a letra S, né, que é de social, né, que é o social, e ela é uma responsabilidade, ela é referente à responsabilidade social mesmo, indica os fatores que vão afetar as pessoas diretamente, ou seja, os funcionários, clientes, a sociedade num todo, né, a comunidade. Então são algumas práticas que vão ser relacionadas
a questões da diversidade e inclusão na equipe, a privacidade, as leis trabalhistas, aos direitos humanos, ao apoio da comunidade onde essa empresa está inserida, e questões de saúde e segurança para os funcionários, padrões de trabalho também, que vai entrar na questão do social, o bem-estar dos trabalhadores e em toda essa cadeia aí de suprimentos das empresas, né? Já a letra G, que vai lidar que é a de governance, que lida como a organização ela administra os seus recursos, né? Então, se ela administra de uma forma responsável, o que está acontecendo, se ela é uma empresa transparente. Então, vai levar em consideração muitos dos fatores éticos, como a empresa ela está sendo uma empresa cidadã no mercado corporativo, né? Como que ela lida com as políticas de anticorrupção, como é a transparência tributária dessa empresa, como ela se preocupa com as questões tradicionais da governança corporativa, como que ela lida com o gerenciamento de conflitos, o quanto essa empresa ela é diversa nos cargos de liderança, principalmente na sua administração. Então, que já foi comprovado que uma empresa, quanto mais diversa ela é nos seus cargos de liderança, mais produtividade ela tem, né? Mais crescimento ela tem quando tem diversidade nos cargos de liderança, principalmente na sua administração. E como a empresa ela age com os acionistas, tanto os acionistas majoritários quanto os acionistas minoritários, se há uma relação justa entre esses acionistas. E qual é a importância do ESG para os negócios? Porque o ESG ele tem tudo totalmente a ver com negócios, né? Então o ESG ele não é uma coisa simplesmente bonitinha, não é uma coisa simplesmente vou fazer, não é caridade, né? Não é trabalho voluntário, não é trabalho beneficente, coisas assim. Então, o ESG ele tem um impacto muito importante para as companhias e para os investidores também, porque o ESG ele não é só um conceito de uma estrutura que as instituições financeiras e os investidores eles vão relatar no dia a dia ou mensalmente. Ele está totalmente ligado no radar aí dos funcionários, né, e de todos os envolvidos nesse ecossistema aí, né? Então, que são chamados aí os stakeholders, nós vamos ouvir muito essa palavra no ESG, os stakeholders, que são todos os envolvidos aí dentro desse ecossistema aí empresarial, né? E esses stakeholders são clientes, são os funcionários, são os fornecedores, a própria sociedade em si, a comunidade que a empresa ela está instalada. Então, por que isso aí? Eles têm esse impacto. Então, simplesmente porque os fenômenos, por exemplo, como o Covid-19 e essas mudanças climáticas, elas fizeram, né, e estão fazendo ainda, a gente perceber que nós somos administradores desse planeta. Então o Covid-19 ele veio para escancarar mesmo o ESG, principalmente a questão do S, né? Ela veio com muita força, né? Acabou beneficiando, né? Abrindo nossos olhos para algumas questões, né? De inclusão social,
até as questões ambientais em si, as questões de transparência. Então o Covid-19 fez isso, né? E essas mudanças climáticas elas estão abrindo os olhos para as questões ambientais. Porque antigamente só falava muito das questões ambientais, mas o Covid acabou vindo com mais força, abrindo as portas para as questões sociais e questões de governança, questões de administração. E Eloy, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aí. Então o SG ele está assumindo um papel muito importante, muito grande aí diante de todos esses acontecimentos recentes que estão acontecendo. Ou seja, as empresas elas têm a responsabilidade e os recursos para poder realizar várias ações climáticas positivas e podem construir também um futuro mais sustentável, um futuro mais resiliente. E com isso elas estão sendo orientadas a colocar o seu dinheiro onde realmente ele deve ser colocado, onde ele realmente precisa ser posto, né? E no Brasil, como que está o ESG no Brasil? Né? Então no Brasil o conceito de ESG ele está ganhando muita relevância. Então nós estamos muito bem avançados. Parece que não, mas estamos muito bem avançados em questões do ESG. O Brasil está tendo uma ascensão muito grande com relação ao ESG, com uma intensa mobilização aí das empresas, do mercado, né? Como já falei, por parte aí por conta do Covid-19. E no ano de 2021, aí recentemente, muitas empresas elas se disseram estimuladas, se disseram muito engajadas em repensar aí para criar soluções que vão impactar positivamente nos critérios de ESG. Esse entendimento aí, essa adaptação aí, essa aplicabilidade aí que as empresas estão tendo aí aos critérios de ESG, ele está sendo cada vez mais uma realidade, né? Ele está sendo cada vez mais real mesmo, porque as empresas elas perceberam que atuar com ESG elas têm vários benefícios, né? Não só da melhoria do ambiente em si, mas de melhorias corporativas mesmo. Como por exemplo, as empresas elas podem ampliar a competitividade no mercado empresarial, no setor empresarial, não só nacional, mas também internacional, né? No mercado interno e externo. Então, no mundo atual, no qual as empresas elas estão sendo acompanhadas diretamente por várias pessoas envolvidas, por vários stakeholders, o ESG ele acaba sendo uma indicação de que a empresa ela é sólida, de que a empresa outros benefícios aí que a empresa ganha é uma solidez, são custos mais baixos, é uma melhor reputação no mercado, é mais resiliência aí todas essas vulnerabilidades, essas incertezas que estão acontecendo aí no mundo, no nosso planeta. E as informações de ESG, elas estão sendo essenciais para a tomada de decisões dos investidores. Então, os investidores eles estão olhando muito para uma empresa se ela está tendo práticas ESG ou não para poder injetar dinheiro, né, para poder investir, né, fazer um bom investimento em determinada empresa. Então esse está sendo um critério principal, um critério primordial para as empresas, para os investidores, né, em relação ao investimento nas empresas.
E os 17 ODS, o ESG está totalmente relacionado com os 17 ODS, porque eles vão reunir esses grandes desafios, essas vulnerabilidades que estão acontecendo aí no mundo atual, né, dentro da sociedade, e vão ser acompanhadas mais de perto. Né? Os 17 ODS é um framework que vai ajudar a sociedade como um todo a acompanhar mais de perto essas questões das empresas. Tá? Então, além disso, eles sinalizam muitas oportunidades e se relacionam diretamente com as necessidades das empresas. Vamos ver quem chegou aí. É, Eloy. Então, no Brasil, os ODS, a relação dos ODS com os negócios, ela tá. Oi, amor, tudo bom? Minha esposa chegando aí. A relação dos ODS aí com o ESG, ela está presente muito nas grandes empresas, né? Porque o ESG ele nada mais é do que a própria sustentabilidade em si. É como a empresa ela vai se manter de uma forma ética, de uma forma digna para poder sobreviver no mercado. Então, a empresa que está em conformidade com o ESG, ela acaba entendendo quais os impactos negativos e os impactos positivos que ela está causando na sociedade. E com isso ela consegue agir, ela consegue ter um controle. Ela consegue ter um controle sobre essas ações que elas estão tendo na sociedade, né? Desses impactos que elas estão causando. E a partir daí, desse controle que eles conseguem ter, dessa consciência do que eles estão causando, né, dos impactos positivos, dos impactos negativos, eles conseguem minimizar os impactos negativos e acabam potencializando os impactos positivos. E com isso também eles começam a equacionar, né, começam a mensurar os prejuízos que eles já provocaram, né, que já foram provocados. E aí começam aquela fase de restauração, de reparação ou de melhorias, né? Em aproximadamente 2020, a Bolsa Brasileira, a B3, ela lançou em parceria com a Bolsa Americana, né, com a Dow Jones, o índice chamado SPB3 Brasil ESG. O que é esse índice? Eles utilizam alguns critérios para poder embasar aí as práticas ambientais, sociais e de governança. E aí com isso eles selecionam algumas empresas para poder entrar para esse, vamos colocar assim, um grupo, né, de empresas padrão, empresas que são modelo de ESG. E aí vão ajudar outras empresas a entrarem para esse grupo padrão também, com as práticas ESG, a inserir as práticas ESG. Então, a B3, ela que aqui no Brasil, ela que vai estar medindo como que as empresas elas estão como critérios de ESG para que os investidores consigam visualizar quais empresas eles podem investir, né, injetar dinheiro ou não. Tá? Então, entre esses critérios, existem os 10 princípios do Pacto Global. Né? E esses princípios eles estão divididos em 5 áreas. Né? Eles estão divididos nas áreas dos direitos humanos, nas áreas do trabalho,
nas áreas do meio ambiente e, na verdade, são quatro, né? Direitos humanos, trabalho, meio ambiente e na área de anticorrupção. Então, esses 10 princípios, como eles estão divididos nessas áreas, eu vou falar um pouquinho, citar um pouquinho esses princípios aqui, né, que estão, que são uma base para poder, são os critérios para poder entrar, ser uma empresa padrão ESG, né? Dentro dos direitos humanos, existe o princípio as empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos reconhecidos internacionalmente. E o outro princípio dos direitos humanos também é assegurar-se de sua não participação em violações desses direitos. Ou seja, as empresas elas têm que respeitar as questões dos direitos humanos. São dois dos critérios, né? E nem de forma alguma violar esses direitos para poder participar e se tornar uma empresa padrão de práticas ESG. O segundo pilar aí que tem mais alguns princípios do Pacto Global é o pilar do trabalho, né, que diz o seguinte, que as empresas elas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. O outro princípio é a eliminação de toda forma de trabalho forçado ou compulsório. A abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminar a discriminação no emprego. São pontos muito importantes, né, que isso vai envolver trabalho análogo a escravo, né, empresas que têm trabalho análogo à escravidão, né? Então, se a empresa é pega nesse quesito aí, ela não está apta a receber investimentos. Se a empresa ela lida com o trabalho infantil, ela age com algum tipo de discriminação no emprego, seja de qualquer tipo, de faixa, de idade, racial, gênero, seja qualquer tipo de discriminação. Um outro pilar é o meio ambiente, que diz as empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais. O outro é desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental, incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. Então, isso que diz tudo que diz respeito ao meio ambiente em si, né? A questão de desmatamentos, melhorias de tecnologia para evitar desmatamento, usar outras formas para poder melhorar as questões climáticas, né, do ar, a questão de poluição das águas, por exemplo. O último quesito aqui, o último pilar que do pacto global é o anticorrupção, que tem o princípio de que as empresas elas devem combater corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. Então, está bem claro, né, que as empresas elas devem tomar muito cuidado com essas questões de corrupção, principalmente de propina, que é o que acontecia bastante e está sendo muito, ainda acontece, mas está sendo bem
bem fiscalizado atualmente. Tá? Então, o ESG ele tem feito cada vez mais parte aí da agenda dos investidores, da agenda das empresas, das grandes empresas, e que estão buscando aí um retorno financeiro mais alinhado às práticas de sustentabilidade. E por isso, esses 10 princípios do Pacto Global e os 17 ODS, eles estão servindo de guias para poder para que essas empresas elas analisem como estão as suas práticas de ESG e como elas estão alinhadas a esses padrões internacionais aí de sustentabilidade. Tá? E com isso, eu vou falar aqui que a Startup Board ESG ela está bem alinhada, né, para poder ajudar as empresas com relação à sustentabilidade, à implementação às práticas ESG. Né, porque as grandes empresas elas já estão bem avançadas, né, no questão do ESG. O que falta são as pequenas e médias empresas estarem alinhadas por falta de conhecimento, por falta de instrução, né? E por isso que essas lives elas vão acontecer quinzenalmente, né, para que essas pequenas e médias empresas, os pequenos e médios empresários aí, eles comecem a entender que o ESG ele não é um custo. O ESG ele é um investimento, né? Pode parecer um custo inicialmente, mas porém o retorno do ESG ele vai ser muito muito rápido, né? Ele vai sentir já nos primeiros 3 meses, nos primeiros 4 meses, ele já começa a sentir esse retorno do investimento que ele fez na ESG. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês nessa live e lembrar que daqui a 15 dias nós vamos falar um pouco mais a respeito do tema, abordando outros tópicos, abordando a questão dos 17 ODS, né, destrinchando um pouquinho mais sobre isso, né, e lembrando também que se as empresas quiserem entender mais, inserir e aplicar, implementar o ESG dentro das suas organizações, dessas operações, eu tenho um programa de mentoria que se chama ESG Action Mentorship, que é para ajudar as pequenas e médias empresas, e também tem o aplicativo da Board ESG, que as empresas podem baixar e responder o questionário lá, fazer uma aplicação para entender como que elas estão em relação ao ESG, o que elas precisam melhorar e poderão receber um feedback do especialista aí ESG da Board ESG, que é esse aqui que eu vos falo. Tá bom? Muito boa noite aí a todos. Obrigado, Eloy, por ter ficado na live. Obrigado, Michele, meu amor, por ter ficado nessa live aí também, minha esposa. E até a próxima live aí. Uma boa noite a todos. E lembrando que a live vai ficar salva e podem compartilhar a live aí com todos os empresários aí, os micro, pequenos e médio empresários.
Boa noite aí, um abraço a vocês.